Olá, vamos louvar ao Senhor, cultuar. Aqui estamos para mais um culto e vem estar conosco. Ao entrar, já curtiu? Dá aquele like no canal Quadrangular Penha, curte, tá? Aperta aquele dedo que vai assim, ó. Curte o nosso canal, fortalecendo cada dia mais. E vamos também convidar. Aproveite enviando esse link que você recebeu, convide os queridos que você gostaria que estivesse agora conosco, recebendo esta palavra, adorando, buscando. Diga para eles, olha, já está começando e vocês todos são muito bem-vindos. Fala para eles também curtirem, entrar, né? Diga aí para sua família, vizinhos, amigos. Ó, vamos entrar e curtir, dar um like, que o culto já está para começar e todos vocês, em uma só voz, vamos buscar ao Senhor. Amém? Queremos desejar que esta paz alcance você. Paz seja contigo, seja a caminho, seja no seu lar, no trabalho, ou se você está no hospital, onde você estiver, que esta paz venha te alcançar. Nós vamos então orar, entregando este culto ao Senhor, para que Ele possa agora falar conosco, que Ele venha abençoar a sua vida. Se você puder fechar os olhos, se não fique com o seu olho aberto, mas coloque o teu pensamento e nós vamos juntos, né, colocar o pensamento diante dEle e Ele ouve a nossa oração. Senhor Todo-Poderoso, como é bom buscar ao Senhor, como é bom entrar na Tua presença. Estamos agora com os nossos queridos irmãos. Ah, Senhor, Tu és o nosso Deus, recebe este culto. Consagramos este culto ao Senhor. Tudo que vai ser feito aqui é para ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é digno de glória, de honra, de louvor. Recebe, Senhor, este culto. Abençoa-nos, Deus. Nós sabemos que o Senhor é o nosso cuidador, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso escudo. Por isso nós temos prazer em entrar no Tua presença, mesmo que à distância sentimos a comunhão com cada um dos irmãos que já está e o Senhor venha visitar e operar. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o Senhor, bendito é o nome dele. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, diz o salmista. Então vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Transforma o órfão em filho e filha, o Rei da Glória.
hoje livre sou. Livre da tristeza, livre da condenação, livre da acusação, livre para louvar e adorar ao Cordeiro que é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Bom é louvar ao Senhor. Nós queremos dizer avisos para vocês, coisas que nós estamos aqui com a igreja convidando você. Terça-feira agora, nós vamos ter devocional de mulheres e nós queremos convidar você, venha participar. Nós estamos aqui já ensaiando um cântico para louvar ao Senhor, adorar no dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Então você, mulher, é nossa convidada. Terça-feira, devocional às 20 horas, presencial, ó, mulheres, avante e sem parar. E quarta-feira, uma live como essa vai chegar até você. Esteja aí, né, com o coração aberto. Quinta-feira nós temos cultos presenciais, 15 horas e 20 horas. Participe, 15 horas, tarde da bênção. 20 horas é o culto de propósito. E aí, sábado tem devocional, né, de jovens. Os jovens convidam vocês a participar sábado, 19 horas, é muito bom. Domingo, 9 horas da manhã, culto presencial. E às 17 horas nós temos também um culto uma devocional de adolescentes. Participe, você que tem de 13 a 17 anos. E às 18 horas é o culto da família. E o próximo domingo nós vamos ter Santa Ceia. Então você que vai participar depois do culto aí, como este, e você vai preparar uma partícula de pão, um suco de uva para estarmos participando, louvando e buscando ao Senhor e participando do corpo e do sangue do Senhor. A igreja está convidando você, está de portas abertas, venha participar dos cultos presenciais, das devocionais e também estas lives aqui que vão chegar até você para fortalecer a nossa alma e o nosso espírito. E em falar nisso, então, vamos receber agora a ministração da palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, né? Abre o teu coração para receber. Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, esteja na sua casa, no seu trabalho. Se você estiver na casa de campo, se você estiver na casa de praia, se você estiver na rua, no carro, no metrô, no trabalho, se você estiver no avião, na bicicleta, na moto, no skate, aonde você estiver, haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos reunidos para engrandecer, para exaltar, para glorificar aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Obrigado pela sua companhia. É gostoso ter você aqui conosco. Para juntos podermos louvar, adorar, meditar na palavra de Deus, orar, ter um tempo gostoso de intercessão pelo nosso país, enfim. Se você tem a sua palavra, a Bíblia Sagrada, aí com você, ou de papel ou digital, você pode abrir comigo. E se você deseja ler também, vai estar projetado na tela. Nós vamos ler Hebreus 11, versículo 6. O tema desta meditação é o fundamento da nova aliança, a fé. Este é o fundamento. Vamos ler? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Coisa maravilhosa, né? A Bíblia nos mostra na nova aliança em Jesus Cristo que é necessário ter fé para agradar a Deus. Este é um fundamento absoluto da graça. A graça, ela representa perdão, ela representa filiação, mas há um fundamento necessário para isso, que é a fé. Como que nós nos chegamos a ele? Crendo que ele existe. É por fé. É comum perguntarmos aí para a população, alguns dizem, eu não acredito que Deus existe. Outros, eu sou fruto do acaso, eles dizem. E assim por diante. Nós que ouvimos as Escrituras e que temos lido as Escrituras, nela temos crido, assim como Jesus nos ensinou. Crer em Deus, crer em Jesus Cristo. É importante que a nossa fé produza neste mundo, neste plano em que estamos, esse fundamento dos nossos corações. Eu quero ver mais alguns outros versículos com vocês que falam a respeito disso. Jesus Cristo, em outro momento, ele disse que estar ligado nele, crer nele, é estar ligado na rocha. E ele faz uma comparação de que as pessoas que estão ligadas nele, mesmo em momentos de tempestade, que venham as águas, as tempestades, a casa fica firme, porque está alicerçado na rocha. Mas aquele que se alicerça em qualquer coisa, nas coisas deste mundo, é como uma casa que é fundamentada sobre a areia. Em vindo as circunstâncias, ela vai junto. Ela não tem firmeza. Então a fé, ela produz estarmos sobre um alicerce firme que é Jesus Cristo. Jesus Cristo fala em João 3, versículo 3, ele fala para Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, vai para o 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, a fé é o fundamento para se estar em Deus e entrar no reino de Deus. Por quê? Porque quando eu creio que Ele existe, eu sigo as suas regras. Então por que eu me batizo? Alguns tentam seguir religiosidade ou ensinamentos de que outros lhes disseram. Hoje eu tenho uma notícia para você. Grande parte do que foi ensinado por séculos está completamente fora do que a Escritura diz. São misturas da Escritura com vontades de uns e de outros. Mas você tem a solidez na sua mão, você tem a Escritura. Você pode ler o que lá está escrito e testificar se é verdade ou não o que nós estamos falando aqui. No passado, as pessoas tinham dificuldade de ter um exemplar da Bíblia. E mais lá atrás, para se ter os livros, a pessoa tinha que ter acesso exclusivo, que alguns poucos tinham. Hoje, todos nós, foi padronizado, qualquer um tem acesso à Bíblia Sagrada. E essas palavras que nós acabamos de ler são algumas regras para quem crê. É necessário. Então, Jesus fala aqui, nascer de novo para ver o reino de Deus.
e para entrar no reino de Deus. Porque se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Não fui eu quem estabeleci essas regras. Às vezes a pessoa é cheia de religiosidade e quer ser contra. Não, porque meu pai, a minha mãe, meu tio, minha avó, meu padrinho, minha madrinha. Olha, naquilo que você crê é pelo que você vive. Por isso, a fé em Jesus, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. A convicção de fatos que ainda não se veem. Ou seja, nós devemos crer nele porque é ele que trará à existência o que ele prometeu, a vida eterna. É isso mesmo. E aqui diz em Romanos 10, 17, diz, dá para colocar aí? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve as palavras dele, você pode ouvir de diversas formas. A primeira é quando você lê, então vai entrando na sua mente como voz. É como se a leitura, muitas vezes você se sente dentro daquela situação, você vivencia aquele momento, você passa a imaginar se você estivesse ali junto com aqueles que estavam no barquinho, ou os que estavam distante na praia, ou aqueles que caminhavam junto. Quando você lê, você começa então a ter acesso a conhecer o que está escrito e posteriormente, quando alguém fala o que leu, você ouve o que ele leu e assim por diante. Ou seja, absorver aquilo que foi dito, as palavras de Deus, ouvir as palavras de Deus, é o que nos faz caminhar seguros nele. Como eu disse, a fé é o fundamento. Fundamento para se ter uma relação com Deus. Você não vê Deus de forma física, porém você consegue ver Deus manifestado em outras pessoas quando eles têm as atitudes que Deus assim deixou para que eles fizessem. Então você fala, olha, aquele ali está representando Deus. Você não vê Deus, mas você pode senti-lo através de um coração voltado, de um coração ligado a Ele, de um coração contrito. A Bíblia fala que um coração contrito Deus não rejeita. Então, não importa onde você estiver. Muitas pessoas passam a ter relacionamento com Deus quando estão em situações difíceis. Porque nas situações fáceis da vida, eles querem viver tudo que dá na sua mente. Aí eles passam a clamar a Deus quando as situações apertam. Isso não é ser sábio. Isso é deixar o barco correr. Você, se quiser ser sábio, precisa criar relacionamento com Deus para que nas circunstâncias difíceis você já entre nela tendo a certeza de que aquele ao qual você crê é fiel para cumprir o que prometeu. Então, as vozes que você ouve é por elas que você vive. Se você fica aí ouvindo tudo que as pessoas falam, o que a sociedade prega, o temor, o medo, a angústia, a luxúria e todas as exacerbações da carne, você vive por isso. A sua referência é isso. É muito fácil você observar, por exemplo, os nossos jovens, eles sempre procuram ter a referência em alguém que está em evidência naquele momento. Um cantor, um ator, uma atora, uma cantora, alguém que começa a fazer shows. E é muito triste quando aquela pessoa no palco, ela tem uma performance até bacana, artisticamente falando, mas a vida dela é construída por padrões completamente desordenados, valores que destroem os seres humanos. E aí aquele adolescente, aquela criança começa a ter essa referência nessas pessoas, daqui a pouco elas estão replicando os mesmos valores. Ou seja, é importante então, ao invés de ficar ouvindo as vozes que a sociedade toda hora apresenta como referência, ouvir a voz de Deus e ter nela algo para que você se sustente em tempos alegres, em tempos de tranquilidade e em tempos difíceis. Porque a palavra de Deus, ela traz vida. João fala que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha, Hebreus fala que pela palavra de Deus os mundos vieram a existir.
A autoridade da palavra de Deus, na qual nós cremos, é que nos traz vida para o presente e também para a eternidade. Então diz Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Efésios 2:8 fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Se você é alguém que está ouvindo, partilhando esse momento comigo, é porque Deus tem para você algo especial. Ele quer que você se chegue a Ele. Esta decisão sempre será do ser humano, não de Deus. Ao contrário, da parte de Deus, Ele tem apresentado a nós o tempo todo a graça, o favor, a fé, para que tomemos decisões. Eu quero mais uma vez falar com você, você que é uma pessoa que vive pelas tradições, por convicções próprias. Hoje se deixe ouvir a voz de Deus e começar a viver pelo que está escrito. Sabe, naquele dia eterno, ao qual está próximo, que vai se iniciar para os que creem, para os que estão fundamentados no que está escrito, vai valer o que está escrito. O próprio Jesus, em tempo em que viveu sobre as circunstâncias fáceis e difíceis, ele dizia, assim está escrito, porque está escrito. É necessário que se cumpra toda a escritura. O mundo vai passar, bem como a sua concupiscência, ou seja, isso que eu acabei de dizer a respeito dos ídolos, que as pessoas se movem por... Mas ele disse, mas as minhas palavras permanecem para sempre. É algo especial para que eu e você tenhamos a nossa fé nele. Por isso, você que tem experimentado tantas coisas nessa vida por valores próprios, hoje você poderia dar uma oportunidade para você mesmo, abrir para o novo de Deus. A Bíblia nos fala que a fé, ela faz o seu significado manifestado em coisas novas na nossa vida. Ela nos faz produzir boas obras. Aí fala, mas eu já tenho boas obras. Mas você necessita da fé para também crer em Deus e para viver o sobrenatural, porque só boas obras é limitado. É para esse tempo aqui. Eu conversava agora com um dos nossos responsáveis aqui pela estruturação física e falava com ele, quando você está num hotel, se tem uma lâmpada queimada, se tem um pé de uma cama quebrado, uma parede rachando, você não sai consertando a parede, ou trocando a lâmpada, ou arrumando o pé, porque você só está de passagem ali. E bem em verdade, é o que estamos fazendo nessa terra. Muitos, eles não percebem que eles se atêm demais às coisas temporais, né, que passam, que todos nós sabemos que passam, e não olham para as coisas que são eternas. Por isso, Jesus nos deixou a graça pela fé. É necessário que creiamos em Deus e creiamos nele. A fé, ela é um firme fundamento que nos sustenta para o presente tempo e para a eternidade. E eu te convido a crer, a despertar para o novo de Deus. Olha o que Paulo, o apóstolo, ele era uma das maiores personalidades em Roma. Ele era grande em Roma. E quando ele conheceu Jesus Cristo, ele tomou a sua decisão. E ele diz lá aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que coisa gostosa. É tão especial. Paulo já tinha identificado que as coisas transitórias já não tinham muito significado. Vou repetir, ele era alguém muito importante, era alguém que conceituado socialmente, inclusive diante de todos os que governavam, era alguém que tinha um status muito elevado. E ele disse que considerou tudo isso como esterco por amor a Cristo. Ou seja, quando ele conheceu Jesus e dedicou a sua fé a ele, ele passa a olhar não mais para as coisas transitórias. Sabe, você já conheceu alguém que dedicou a sua vida a um trabalho e quando chega na velhice ele pensa, bom, agora eles vão me honrar. E o trabalho dispensa ele como se ele não fosse nada. É isso mesmo, faz parte
da nossa sociedade. Aí a pessoa fica, poxa, mas eu dediquei minha vida àquela empresa, eles sabem disso. Ela fica às vezes remoendo aquilo lá dentro. Mas é assim mesmo nessa terra, as coisas são passageiras, nada é eterno. É a pessoa que criou uma falsa impressão de que ela... Quando nós chegamos ao esclarecimento da verdade, entendemos que as coisas daqui são passageiras e que nós estamos juntando galardões para o eterno, então a gente começa a ter uma visão diferente das coisas. O nosso tempo aqui é melhor aproveitado. A tranquilidade, a paz de Cristo vem exceder dentro dos nossos corações acima das fraquezas, do medo e de outras coisas. Ela excede. Por isso eu te convido também a ter esse posicionamento. Sabe, muitas vezes as pessoas falam a respeito dos dias, falam a respeito das circunstâncias e observam o mal. Olha, Jesus estava no meio de uma região que era considerada a porta do inferno, por causa de todas as circunstâncias que aconteciam ali. Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. Isso está aqui em Mateus 16. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, ele ia edificar a igreja naqueles que reconheciam ele como Senhor, porque Pedro havia acabado de reconhecer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Os demais estavam perdidos, não sabiam do que se tratava. Então, todo aquele que reconhece ser Cristo, Jesus, o Filho de Deus, e crê, põe nele a sua confiança, Jesus estabelece a sua igreja e fortalece o céu, o reino celestial. Então, para se entrar no reino celestial, a fé é o fundamento. E existem alguns passos que você deve tomar. A primeira coisa que você deve fazer é reconhecer Jesus, o Senhor. Se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, você pode fazê-la agora e dizer, eu quero reconhecer que naquela cruz, há 2026 anos atrás, Jesus fez um sacrifício para apagar pecados. E lá também ele levou os meus pecados. Porque ele diz, todo o que nele crê. Então, se você crer nele, foi lá os seus pecados. Paulo já disse, eu morri com Cristo, ou seja, lá ele se entregou juntamente com Cristo. Todo o que nele crê, o seu sacrifício. Então, esse é o primeiro passo, é reconhecer que Jesus morreu na cruz para nos dar a vida. Você tomou uma atitude de fé fazendo isso agora. O segundo passo é ser batizado. Se você ainda não foi batizado, é necessário. Esta é uma orientação do nosso Senhor, é um mandamento para que o mundo espiritual saiba que você agora convidou Jesus para entrar no seu coração. E você quer que ele seja de fato o Senhor da sua vida. Então o batismo, mas olha, o batismo é depois de que você crê. Não dá para batizar antes e crer depois. O batismo antes não tem significado. Se ele é o selo da fé, não dá para selar primeiro, depois ter a fé. A fé primeiro, depois o batismo. Tá? Então é necessário. Por isso que eu falei, há muita confusão que se trouxe no passado, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia Sagrada. Mas hoje que nós temos, você pode ler, inclusive esse texto de João 3, está falando para Nicodemos a respeito de que é necessário nascer de novo pelo batismo. O segundo passo é esse. E depois, comece a ler a Bíblia, a ouvir a Escritura. O que está escrito, para que você adquira fé no seu coração e possa enfrentar os seus dias com coragem e força e vencê-los. A fé produz o sobrenatural. Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Então agora eu quero orar por todos vocês que ouviram esta palavra e dizem, pastor, mas eu ainda preciso, eu me sinto fraco na fé, eu necessito da força e do sobrenatural, então nós vamos orar. É necessário que você reconheça isso.
Muita gente fica esperando o outro tomar uma atitude para ele ter a dele. Não, tem a sua atitude. Porque quando nós temos a nossa atitude, ela é reconhecida perante Deus. E Ele prova o seu amor para conosco, manifestando-se em nós. Então eu quero agora orar com você. Você que entregou a sua vida para Jesus hoje, convidou Jesus para entrar no seu coração. Você que já fez isso há muito tempo atrás. Nós vamos agora orar para que você seja renovado e cheio da presença de Deus a cada dia. Que o Espírito de Deus habite o seu coração e a sua mente. Vamos falar com Deus. Querido Deus, elevamos o nosso pensamento a Ti, em favor de cada um desses que estão conosco agora ligados. Alguns decidiram caminhar contigo e crer em Ti, ter o Senhor como aquele que morreu por eles, para perdão dos pecados, a nova aliança. Então eles passam hoje a crer em Ti. Eu oro por esses para que a fé seja alicerçada em Ti. E também por aqueles que já fizeram isso há muito tempo atrás ou recentemente e precisam que a fé permaneça em seus corações. Que essa fé permaneça viva pelo Teu Espírito. Jesus Cristo foi quem nos disse que deixava o Seu Espírito para estar conosco, para que não estivéssemos só. E eu rogo ao Espírito Santo, enche este lugar, transborda nesses corações a sua presença, para que eles sintam o gozo e a alegria da manifestação do que é espiritual vivo neles mesmos. Renova, Senhor, a fé, o ânimo, a alegria, e que eles possam, se há alguém que está ouvindo outras vozes, a partir de hoje, a ouvir a sua voz, para que a sua fé seja fortalecida. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta oração eu fiz em favor daqueles que se decidiram por Jesus hoje e por aqueles que há muito tempo assim tinham feito. Para que a sua fé seja fortalecida. Não desanime. Não desanime. A fé, ela é traduzida em confiança, em certeza. A fé é a confiança de que aquilo que foi prometido se manifestará. Ah, pastor, eu não sei muito. Então leia a Bíblia. Então você vai conhecer nos evangelhos o que Jesus nos prometeu. Uma pequena orientação. Você que vai começar a ler a Bíblia hoje, leia os evangelhos. Porque o evangelho, ele relata a vida de Jesus, as suas orientações, os seus milagres, a vontade de Deus para nós. O início da aliança chamada graça. Que Ele assim fez por nós naquela cruz. Ele se ofereceu em nosso lugar. Então lá você vai aprender tudo isso. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, livro de Atos e as demais cartas, você vai estar se fortalecendo na fé. Depois que você leu o Novo Testamento todo, aí sim leia o Antigo Testamento. Olha a palavra Antigo Testamento. Ficou para trás. Foi para uma outra época. Tá bom? Fica aqui essa orientação. E agora esse é o momento da fé. Da fé em Jesus Cristo. Ele diz, tudo é possível ao que crer. Eu não sei qual a sua realidade. Com certeza, se você estivesse aqui, você diria, pastor, é assim, assim. Eu tenho vivido essa circunstância ou aquela outra. É difícil, eu não tenho aprendido a lidar com isso, não sei como fazer, então. Eu gostaria de convidar você a colocar tudo isso diante de Deus agora, juntamente comigo, as suas necessidades. Qual é o momento, o motivo pelo qual você chora, ou a sua alma está triste? Nós vamos orar para que Deus venha com provisão em teu favor, em favor daqueles que você ama. Jesus disse, peçam ao Pai, para que Ele vos conceda. E é o que vamos fazer agora. Eleve o seu pensamento a Deus. Feche os teus olhos. Deus Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo é que oramos nesse momento. Muitos, Senhor, estão com dificuldades no seu próprio corpo. Eles encontram limitações físicas em tantas áreas do seu corpo. Alguns estão com os seus exames todos bagunçados, na circulação, nos órgãos, na parte física, estética. Senhor, eu quero orar agora para que
a tua autoridade venha em favor dessa pessoa para começar a produzir nela o sobrenatural, trazendo solução para esses problemas. Cada um deles seja resolvido em bênção. Senhor, muitas vezes será necessário uma nova forma de ver e pensar em relação à vida ou de agir. Outras vezes haverá necessidade do sobrenatural. Seja qual for, Senhor, a necessidade que essa pessoa está enfrentando desta maneira, que haja uma manifestação do seu poder para a solução. Vem com provisão agora para levantar, Senhor, essa pessoa que está caída, precisando de um auxílio, de um ânimo, de forças. Ó Espírito de Deus, o Senhor é poderoso e é capaz de fazê-lo. Por isso, rogamos agora que este poder se manifeste onde essa pessoa estiver. Eu oro para que seja manifestado esse poder na área física, Senhor. Que a enfermidade se afaste desse corpo, que o espírito de enfermidade vá embora aonde ele estiver alojado, quer seja nos ouvidos, quer seja na garganta, ou no olho, ou na respiração, ou no cérebro, quer seja na parte digestiva, dos dentes, ou do esôfago, do estômago, descendo, Senhor, para os intestinos, até o final. Que haja libertação e cura nesse momento. Pela autoridade e o poder do nome de Jesus Cristo. Todos os órgãos ligados à digestão, também assim seja. Pai, oro também pela circulação, pelo coração, para que seja agora renovado estas pernas, veias novas, este coração, veias novas, músculos saudáveis, novos, pulmão renovado, braços renovados, músculos fortalecidos. Eu oro sim pelo sobrenatural, pelo milagre, pelas maravilhas, pelo poder de quem tem, que é o Senhor, o autor da vida. Na autoridade do nome de Jesus seja assim. Pai, oro também pela área estética, que o Senhor venha trazer beleza, alegria, renovo para a glória do nome de Jesus. Senhor, oro também por fraquezas que estão alojadas na alma. Que agora essa alma seja liberta pelo renovo e pela autoridade do nome de Jesus. Receba vida pela autoridade do nome de Jesus. Pai, fortalece também o espírito, para que seja um espírito fortalecido, alegre, capacitado a viver o novo do Senhor. Nós oramos, agradecido porque sempre nos ouve. Senhor, e para finalizar eu quero orar pelas questões muitas vezes de relacionamento. Pessoas que estão presas aí pela mesquinhez, pela ganância e por tantas coisas e ficam brigando sem propósito, sem sentido. Liberta-os desses sentimentos maus, desses preconceitos. Faz novo, Senhor, para que eles possam viver, enquanto na terra, vidas alegres, saudáveis, de bons relacionamentos e de vitória em toda essa área administrativa. Eu oro no nome de Jesus. Pai, obrigado porque sempre nos ouve. Capacita, Senhor, com sabedoria os teus filhos para viverem os seus dias, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto nas relações de amizade na igreja, para que a sabedoria seja a força que os conduzam à vitória em todos os sentidos, no nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, diga amém, Jesus. Que bom podemos orar e cremos naquilo que está escrito. Como já vimos hoje, a fé vem pelo ouvir, né? E você tem ouvido aí bastante coisa boa para ser fortalecido por Deus e pela sua palavra. Jesus é tão bom que nos deixou que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Oh, coisa boa! Viva a novidade de Deus na sua vida. Renove os seus pensamentos. Seja feliz em Deus, porque nele sim o ser humano é feliz. E quero orar agora por você que quer consagrar a Deus algo especial, algo que te importa. Se você tem uma oferta que quer oferecer ao Senhor, se você tem o seu dízimo que quer consagrar ao Senhor, você pode fazê-lo através das contas que estão aí na tela. Tem a conta do Itaú, a agência é 8848, conta corrente 11
578. Tem também a agência do Santander, que é 2045. Conta corrente 13 00 43 29-3. E temos também o Pix, que está aí na sua tela, é o 62 955 505 044377. Vamos consagrar a Deus algo especial? Aquilo que você tem e que te importa, algo que é importante para você? Por que eu digo isso? Você sabe. Porque Jesus foi quem levou os discípulos até o lugar da coleta, onde se oferecia no templo, ali as ofertas. E ele mostra aos discípulos, olha, aquela mulher deu mais do que todos, porque ela deu aquilo que lhe importava, aquilo que fazia diferença para ela. Os outros estão dando daquilo que não lhe importa. Então esse é um tempo gostoso de amor, de dedicação, de gratidão, de dar a Deus daquilo que Ele já te tem dado. Se pouco ou muito, ofereça a Deus com abundância, que virá com abundância também. São sementes que são plantadas. Tudo isso que eu estou dizendo está no Novo Testamento. Você pode ler lá e vai confirmar que é o que está escrito mesmo. Vamos consagrar ao Senhor. Senhor, consagramos a Ti aquilo que os Teus filhos trazem à Tua presença. Eles trazem com gratidão, com alegria, com compreensão. É de bom grado, Senhor. É da vontade deles que eles consagram a Ti essas ofertas e esses dízimos, para que Tua obra cresça, para que o Teu reino leve a outros também o conhecimento da salvação, e para que essas sementes plantadas produzam a eles multiplicação. Assim como o Senhor é fiel e repreende o devorador, cumpre esta manifestação sobre a vida deles também, Senhor. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Que sejam abertas as janelas e portas dos céus, que haja abundância sobre a sua vida. É o desejo do meu coração. Eu vou chamar agora o pastor Eduardo para estar orando pela nossa nação, por todos aqueles que fazem dela um lugar melhor para se viver. E já eu volto. Paz seja convosco, meus irmãos. Que bom! Mais um momento de oração, podermos estar juntos aqui, reunidos para orar pelo nosso Brasil e clamarmos ao Senhor. A Bíblia nos diz, no livro de Tessalonicenses, orai sem cessar. Então nós temos esse tempo aqui, esse momento, para interceder pelo nosso país. Vamos continuar orando em nome de Jesus. Amém? Então feche seus olhos, ore comigo agora nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um momento de oração, mais um momento que podemos ter relacionamento contigo. Agora, especificamente, Deus, nós oramos pelo nosso país, pelos nossos irmãos, Pai. Oh, Deus, por todos os cidadãos dessa pátria. Oramos, Pai, pelo nosso governo federal, governo municipal, governo estadual. Oramos, Pai, também pelas nossas empresas, Pai, pelo funcionalismo público, pelos bombeiros, policiais, pelos médicos, Pai, enfermeiros que trabalham tanto, Pai, servindo a população. Deus, abençoe cada um desses trabalhadores e muitos mais aqui que eu não citei, mas que são essenciais para termos um bom funcionamento, de cidadania, de cidades, estado, país, Pai. Continua abençoando, Pai, a nossa terra, assim como o Senhor já tem abençoado, repreendendo também todo o mal. Nós declaramos, Pai, que o nosso Brasil é do Senhor Jesus, e também declaramos também a Tua bênção sobre a nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, repreendendo todo o mal e pedindo, Pai, que o Senhor continue dando sabedoria, continue dando força, Pai, para nossos líderes, Pastor Mário, Pastora Bianca, os nossos líderes estaduais também, Pastor Toninho, Pastora Lourdes, a sua esposa. Pai, cubra eles com Teu sangue, com as Tuas bênçãos, com Teu favor, Pai. Nós Te pedimos e oramos por eles, porque sabemos que aonde há a comunhão dos irmãos, ali o Senhor ordena a bênção, Pai. E nós oramos também aqui pela nossa amada igreja aqui da Penha, toda a nossa região 585 da Penha. Senhor,
Abençoe nosso superintendente regional, pastor Antônio Alfredo, pastora Alessandra também, sua esposa, dando força, sabedoria, criatividade, Pai, dando ousadia do Teu Espírito para continuar levando a mensagem de Cristo, expandindo o Teu reino nessa terra, que nós cremos que dessa forma também o nosso país vai ser transformado através da mensagem do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus é ter esse momento, é muito bom, né? É ter esse momento aí de oração com todos vocês e podermos estar unidos em oração, unidos juntos, né? Para falar das coisas do reino de Deus e orando sempre pela nossa nação, que é um propósito que nós temos aqui nesse culto. E eu gosto sempre de lembrar, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, né? Uma mensagem tão gostosa que o pastor Antônio Alfredo nos trouxe. Não esqueça, deixa seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, que com certeza vai ajudar muito o canal e também espalhar, né, o Evangelho, a mensagem de Cristo para todos aqueles que precisam de uma oração, precisam da palavra de Deus. Amém? Vamos voltar então com o nosso pastor Antônio Alfredo para finalizar esse culto. Não saia daí, Deus abençoe. Estamos de volta. Que bom podermos cultuar e adorar a Deus. Lembre-se, mais uma vez, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tenha convicção, creia em Deus e use a fé para a vitória no seu dia a dia. Desejo que você seja abundante, vitorioso em todos os seus caminhos e haja alegria no seu coração e paz em todos os seus. Deus abençoe. Tchau.